Olá, mulher de Deus, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda à nossa live devocional e hoje nós vamos iniciar uma leitura e um estudo num livro que eu gosto muito e que é muito importante, para nossa conduta como cristãs. É o livro de Tiago. Então, quero dizer para você que essas lives, o livro de Tiago, ele tem 5 capítulos, tá? E essas lives, tá? Esses estudos serão semanais. Então, toda segunda-feira, tá bom? Toda segunda-feira, às 10 horas da manhã, nós estaremos no Instagram lendo o livro de Tiago. Então, serão 5 segundas-feiras lendo o livro e estudando, nos aprofundando no livro de Tiago. Todas essas lives ficarão salvas no canal do YouTube. Então preste atenção. Lidiane, eu não consigo estar ao vivo, acompanhar ao vivo. Eu vou perder o estudo? Não, não vai. Você vai poder acompanhar no canal do YouTube todas as nossas lives, todos os nossos estudos ficam salvos lá no canal do YouTube. Quero aproveitar e convidar você, mulher que ainda não se inscreveu, que ainda não conhece o canal, a conhecer o canal do YouTube. Eu tenho colocado todas as lives devocionais salvas no canal do YouTube. Então lá você tem diversas séries de leituras da palavra. Faz 2 anos já que eu comecei, nesses estudos, lendo a Bíblia ao vivo aqui pelo Instagram. Envio tudo lá no canal do YouTube. Então lá você tem uma série completa de Salmos, você tem a série completa de Provérbios, você tem a série completa do Evangelho de João, da leitura do Evangelho de João. Agora você tem a série completa de Romanos também, do livro de Romanos. Fizemos 16 lives lendo o livro de Romanos. Tá tudo salvo para você lá. E esse conteúdo é gratuito para você estudar a palavra de Deus, para você conhecer as escrituras, tá? Então não tem desculpa, Lidiane, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo. Eu recebo muito esse feedback, né? Lidiane, eu até leio a Bíblia, mas eu não consigo compreender. Então eu comecei a ler a Bíblia ao vivo exatamente por conta dessa necessidade das mulheres que me acompanham aqui no Instagram. Essa dificuldade de compreender. E tem sido realmente uma experiência completamente nova, até para mim. Porque no nosso dia a dia, muitas vezes, quando nós lemos a palavra, fazemos aquela leitura apressada, acabamos perdendo detalhes, acabamos perdendo a aprendizagem, acabamos não conseguindo extrair ensinamentos para aplicar na nossa vida. E quando a gente faz essa leitura mais atenta, lendo juntas, comentando, estudando juntas, a experiência é completamente diferente, né? Os nossos olhos se abrem e realmente a gente consegue extrair esses ensinamentos, e trazer para nossa vida, trazer para nossa rotina, aplicar a palavra de Deus na prática. O livro de Tiago, ele fala muito sobre isso, sobre ter uma fé na prática, sobre você praticar aquilo que você prega. Infelizmente, é comum existir um abismo entre aquilo que nós pregamos e aquilo que nós vivemos. Não é verdade? Infelizmente, é comum, mas não é normal. E nós não podemos nos conformar com essa realidade. Nós não podemos nos conformar com o abismo que existe entre aquilo que nós pregamos e aquilo que nós vivemos. Isso precisa estar em conformidade. Nós precisamos viver a palavra de Deus. Não apenas conhecer a palavra de Deus, mas principalmente viver esta palavra, aplicar essa palavra na prática, porque é isso que nos transforma. Eu tenho lido o livro do pastor Hernandes Dias Lopes,
né? Um pastor que é escritor, autor de diversos livros best-seller, já pregou em mais de 1000 igrejas em todo o Brasil e no mundo, muito renomado, né? Tem muita credibilidade. Ele tem um livro onde ele comenta o livro de Tiago, e eu tenho lido esse livro até para me preparar aqui para a live, né, para o estudo com vocês, que recomendo que você leia também o livro do Hernandes Dias Lopes, os comentários dele a respeito do livro de Tiago. E ele fala algo nesse livro que eu achei assim sensacional. Ele fala realmente que a palavra de Deus, ela precisa ser um espelho para a nossa alma. Quando nós olhamos no espelho, por que a gente se olha no espelho, né? Geralmente é para verificar, né? Que o cabelo não tá bagunçado, que a roupa não tá amassada, que, né, a nossa forma de vestir está adequada, se a maquiagem tá bonita, né, se tá tudo direitinho, para você não sair de qualquer jeito na rua, não é verdade? Quando você para olhar no espelho, você tá olhando para se verificar. Não, o cabelo tá arrumado, a maquiagem tá ok, a roupa não tá amassada, o look tá em ordem, tá tudo certo, posso sair de casa. E a palavra de Deus precisa ser esse espelho para nossa alma. Todas as vezes que nós olhamos para a palavra de Deus, que nós nos conectamos à palavra de Deus, nós precisamos olhar para ela como se ela fosse um espelho, né? E verificar, examinar a nossa alma, se ela está de acordo com a palavra. Então, Tiago fala muito sobre isso. Fala sobre viver a prática, sobre examinar, né? A gente percebe que Tiago escreve esse livro para orientar uma comunidade específica. Ele não endereça a uma comunidade específica, mas na leitura nós percebemos isso. Ele está falando especificamente para uma comunidade cristã. Uma comunidade cristã que tem tido dificuldades nos relacionamentos, tem dificuldade em relação à integridade, em relação a viver a palavra de Deus, tem tido dificuldade com perseguições, em lidar com os conflitos, em lidar com tudo isso. E aí Tiago orienta e ele mostra que o caminho para nós lidarmos com os conflitos, com as perseguições, com as dificuldades em relacionamento, com a nossa falta de maturidade, às vezes, né? Muitas vezes nós podemos estar há anos frequentando igrejas, há anos nesses ambientes, porém ainda vivemos e nos comportamos como imaturos na fé, né? Não temos maturidade para lidar com as diferenças, não temos maturidade para lidar com os nossos relacionamentos, nos falta integridade, nos falta discernimento. E aqui Tiago ele coloca a sabedoria como o caminho para que nós possamos lidar com esses conflitos, para que nós possamos superar as perseguições e as provações, para que nós possamos saber lidar com as dificuldades nos relacionamentos, com as dificuldades nas diferenças, né? Então ele mostra que realmente a sabedoria é esse caminho para nós. Nós precisamos pedir essa sabedoria. Então, o próprio reverendo Hernandes Dias Lopes, entre outros autores e estudiosos, teólogos, eles comparam o livro de Tiago ao livro de Provérbios. Então, nós podemos considerar que o livro de Tiago é o provérbio do Novo Testamento, né? Assim como no Velho Testamento o livro de Provérbios é o livro da sabedoria, no Novo Testamento o livro da sabedoria é o livro de Tiago, porque vai tratar muito, vai falar muito sobre o cuidado com a nossa língua, com a nossa boca, né? É muito poderosa a fala aqui de Tiago, quando ele fala do poder da língua, né? E ele mesmo fala que aquele que domina a própria língua é perfeito, né? Porque se você domina a sua língua, você domina todo o seu corpo. Então ele vai trazer diversas questões práticas. Enfim, o livro de Tiago é um livro do cristianismo na prática. É o livro da palavra de Deus na prática. Como que eu pego a palavra de Deus e eu aplico na minha vida? Esse é o tema central desse livro. Praticar a palavra
de Deus, viver a palavra de Deus, ter uma fé que não é apenas um sentimento, ter uma fé que não é apenas um momento de emoção no culto, mas ter uma fé vivida, ter uma fé praticada, viver a fé que você processa. É a palavra de Deus na prática. É sobre isso que o livro de Tiago fala. É um livro que nos faz refletir sobre a maturidade cristã. Será que você é uma mulher madura na fé? Será que você de fato pratica aquilo que você crê? Você lê a palavra e você pratica a palavra? Você tem buscado viver aquilo que a palavra de Deus te orienta a viver? É nesse sentido. Então, eu quero te convidar que nas próximas 5 lives, nessa série que nós vamos fazer aqui, você reflita e você use a palavra como um espelho. Se olhe no espelho. Olhe a sua alma no espelho, né? E seja muito sincero em relação a isso. Seja muito humilde em relação a isso. É muito comum as pessoas negarem, né, que precisam de transformação, que precisam de mudança, que precisam mudar alguma coisa na vida delas. Eu quero que nesse momento você deseje de todo o coração deixar o seu orgulho e o seu ego de lado. Orgulho e ego de lado. Acaba com o seu orgulho. Renuncia ao orgulho. Renuncia ao seu ego. Não sei quanto tempo você tem de caminhada cristã. Não sei quanto tempo você frequenta igreja. Não sei quanto tempo você tem de conversão. Mas eu quero que você seja muito humilde e sincera nesses momentos de leitura aqui. Que você realmente se abra, tenha um coração quebrantado e sincero e deseje de todo o coração que se existe algo dentro de você que ainda precisa ser mudado, que ainda precisa ser tratado, que ainda precisa ser transformado, que você coloque isso diante do Senhor e fale: Senhor, eu quero ser tratada. Eu quero ser transformada. Eu quero ser uma mulher mais parecida com o Senhor. Então abra o seu coração durante as leituras e com muita humildade e sinceridade se coloque diante de Deus. Amém? Porque, é claro, nós não somos perfeitas, mas nós precisamos ter esse coração quebrantado, esse coração ensinável, esse coração moldável para que o Senhor nos molde, né, a semelhança dele, para que ele molde o nosso coração, para que nós possamos a cada dia nos tornar cada vez mais mansas, mais humildes e mais parecidas com o nosso Senhor Jesus. É sobre isso o Evangelho, né? O Evangelho não é sobre você participar de uma comunidade apenas, de você participar de um clube social. Infelizmente, muitas pessoas enxergam as comunidades cristãs como um clube social, um clube para você fazer amizade, para você... Não. Ali é um lugar onde você vai para receber, sim, mas você também vai para servir. O Evangelho é um evangelho de transformação de caráter. E se não há transformação de caráter, então existe algo de muito errado ali. É necessário, sim, olhar para a palavra de Deus como se ela fosse um espelho para nos verificar, para nos examinar se está tudo em ordem. Amém? Vamos começar então a nossa leitura. Fiz aqui uma introdução, mas vamos então iniciar a nossa leitura. A Bíblia que eu vou utilizar aqui para fazer a leitura com vocês é a Bíblia da Mulher Virtuosa, tá? Essa Bíblia é uma Bíblia de estudo, por isso que eu vou utilizar ela. Ela tem diversas notas aqui de rodapé, diversos comentários explicando também o livro de Tiago. E ela é uma versão ARA, uma Almeida revisada e atualizada. Então, dependendo da versão que você utiliza, a nossa leitura vai ser um pouquinho diferente. Eu espero que você esteja acompanhando esse estudo com a sua Bíblia aberta. Isso é muito importante, que você acompanhe o estudo com a sua Bíblia aberta. Mas é comum, é normal que haja diferenças aí de vocabulário. A diferença é só no vocabulário, é só na linguagem. Não existe nenhuma distorção em relação ao sentido.
Aliás, é muito interessante e eu gosto muito, eu sempre dou essa dica aqui nas lives para vocês sobre comparar versões. Quando eu não entendo, quando não fica claro para mim essa versão, uma versão da Bíblia, eu vou lá e leio as outras versões, para que eu entenda de fato qual o sentido de fato daquele texto. Então você pode também ter isso. Alguém acabou de perguntar para mim se tem como baixar no celular. Tem. Outra dica que eu sempre dou aqui é do aplicativo da Bíblia YouVersion. Vou repetir, o aplicativo da Bíblia é YouVersion. É um aplicativo gratuito que você baixa no seu celular e tem todas as versões. Todas as versões. Então, é muito prático. Se não entendeu, eu vou lá, troco a versão do texto e leio nas outras versões para ter certeza daquele sentido. Para ter certeza que aquilo que eu entendi é aquilo mesmo, né? Em todas as versões. Então fica a dica para você também, tá bom? Para você ter, né? Às vezes eu entendo que algumas pessoas não têm, né, a possibilidade, né, de adquirir diversos materiais de estudo, mas existe também muita coisa gratuita, né? Então eu acredito que hoje não falta alimento espiritual. Hoje não falta alimento espiritual, hoje falta fome. Não falta alimento, falta fome. Porque nós temos muito material de estudo disponível. Temos a Bíblia em versão, em todo tipo de versão, com letra grande, com letra pequena, com comentário, com explicação, com espaço para anotação. Tem todo tipo, para todos os gostos, para todos os estilos. Falta realmente fome, falta sede e fome de conhecimento. Mas nós não podemos ser assim. Eu acredito que nesse Instagram, né, nessa página, nesse canal do YouTube, as mulheres que me acompanham são mulheres que querem crescer, que querem amadurecer e que querem se tornar mulheres profundas em Deus. Porque se você não tem esse perfil, você já não estaria aqui. Quem não tem esse perfil não fica aqui, não aguenta ficar aqui, né? Acaba deixando de seguir a página mesmo, porque o conteúdo aqui é um conteúdo que realmente exorta, que confronta, mas é um conteúdo que edifica. Esse aqui é o propósito da página, edificar a sua vida e ajudar você a caminhar, a permanecer nessa caminhada. Amém? Já falei demais? Vamos para a leitura então. Vamos ler então o livro, tá? De Tiago. Livro de Tiago, capítulo 1. Ah, muito importante, né? Quem é Tiago? Quem é esse autor? Que Tiago é esse, tá? Não é, de acordo com muitos teólogos, tá? E também com o pastor Hernandes Dias Lopes, tá? Com o reverendo, na verdade, Hernandes Dias Lopes, tá? Esse daqui, esse Tiago não é Tiago, irmão de Zebedeu, filho de Zebedeu e irmão de João, tá? Não é o apóstolo, não é o discípulo de Jesus, porque quando essa carta foi escrita, ele já havia falecido, ele já havia morrido, né? O Tiago, o discípulo de Jesus, foi o primeiro dos apóstolos, dos discípulos que caminharam com Jesus a morrer, né? Ele foi ali o primeiro a morrer entre eles, entre os 12, tá? Então não seria esse Tiago. Esse Tiago que escreveu, o autor, seria irmão de Jesus. Exatamente. Esse Tiago, de acordo com o reverendo Hernandes Dias Lopes, de acordo com vários outros teólogos, tá? Protestantes, tá bom? Então é importante ressaltar isso, né? Nós estamos aqui, nossa visão é uma visão protestante, na verdade. Se você é católica, você é muito bem-vinda, tá bom? Eu respeito e amo as minhas irmãs católicas, mas nós sempre vamos olhar, né? Eu sou cristã protestante, essa é uma página que tem esse viés protestante, tá? Então que fique muito bem claro também. Então esse Tiago, ele seria irmão de Jesus, exatamente, irmão de Jesus, filho de Maria e José, ok? Esse seria esse Tiago, tá bom? Então vamos ler então. Prefácio e saudação.
Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas. Saúde. Então ele endereça essa carta, né, de modo geral, às 12 tribos. Quem são as 12 tribos, Lidiane? Nesse contexto aqui, são todos os eleitos, todos aqueles que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Ou seja, todo o povo de Deus. Então essa carta ele endereça a todo o povo de Deus. É escrita para uma comunidade específica, mas ele endereça para todo o povo de Deus, a todo o povo de Deus que está disperso, né? Saúde, é para vocês essa carta. Meus irmãos, tende grande alegria quando passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz paciência. Então a gente vê aqui que ele escreve essa carta para uma comunidade que tem passado por provações e por perseguições. Tá? Estou lendo Tiago 1. Por provações e por perseguições. E o que ele fala? Tende alegria quando passar por várias provações. Quem que fica feliz no meio de uma provação? Quem que fica feliz com uma perseguição? Mas ele fala que nós precisamos sim nos alegrar nesses momentos, sabendo que a provação da vossa fé, quando a sua fé é provada, produz paciência. Você já ouviu aquilo que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente ora? Se você pedir paciência para Deus, Ele vai mandar aprovação para produzir paciência em você. Então, as suas provações, as suas dificuldades, elas vêm para produzir em você paciência. Elas forjam você, elas moldam você. O Senhor usa isso para moldar o seu caráter, para amadurecer você na fé. Então, sim, as provações, elas são motivo de alegria, porque elas estão nos aperfeiçoando em Cristo. Essa é a verdade. Falei isso esse final de semana para um casal de amigos meus, né? Que estão passando por um momento de provação. E eu falei, olha, vocês estão transicionando. Esse é o momento de mudar de estação. Mas para que essa estação mude, para que vocês vivam um novo tempo, vocês vão passar por essas provações. A provação molda o nosso caráter, transforma o nosso caráter. Amém? Ela nos molda, ela produz paciência. Tenha, porém, a paciência, sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e lhe será dada. Assim como no livro de Provérbios, Tiago diz que sabedoria é algo que vem de Deus. Não é algo próprio do ser humano, mas é um dom de Deus. É algo que nós recebemos do Senhor. Lá em Provérbios, quem acompanhou as lives, ou se você já leu o livro de Provérbios, você sabe que lá fala que a sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Ou seja, não existe sabedoria em quem não teme a Deus. Para você ter sabedoria, é primordial. O princípio da sabedoria é temer a Deus. É o temor ao Senhor. Ou seja, quem não teme a Deus não recebe sabedoria. E aqui, da mesma forma, Tiago coloca a sabedoria como algo que nós recebemos de Deus. Como um dom. Como algo que vem do alto. Não é nosso. Não é produzido pela carne. É produzido pelo Espírito. É o Espírito Santo que nos desenvolve a sabedoria, algo que nós recebemos. Então, se para você falta sabedoria, você precisa orar por sabedoria. Porque é algo que você recebe. Não vem do homem, mas vem de Deus. Talvez você pense assim, Lidiane, mas tem aquela pessoa que eu acho ela tão sábia e ela não acredita em Deus, né? Aquele homem ali, ele é ateu, mas ele é tão sábio. Não, ele pode ter muito conhecimento, muita experiência de vida, muito conteúdo, mas sabedoria é algo que vem apenas do Senhor.
Aliás, eu já falei e expliquei isso para vocês, a diferença entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento é o que você faz, sabedoria é o que você pratica. Muitas pessoas têm o conhecimento da palavra de Deus, mas elas não possuem sabedoria. Por que, Lidiane? Porque elas não praticam aquilo que elas conhecem. Elas não vivem aquilo que elas conhecem. Elas não transformam conhecimento em sabedoria. Elas não transformam conhecimento em transformação. Conhecimento, ele só é válido quando ele transforma a sua vida e a vida do outro. Se aquilo não faz diferença, é em vão. É inútil. Tá bom? Então, a sabedoria, ela está relacionada àquilo que a gente vive, àquilo que a gente pratica. E se falta sabedoria para você, mulher de Deus, se falta sabedoria para viver, né? Se falta sabedoria para responder quando você fica com raiva, para tomar uma atitude precipitada, né? Peça ao Senhor, Ele vai te dar sabedoria. Amém? Ele não nega para você a sabedoria. Ore por isso, ore para que você seja uma mulher sábia, mas ore todos os dias. Todos os dias. Ore insistentemente, todas as orações. Anota aí, em todas as orações, a partir de hoje, você vai pedir sabedoria. Senhor, me dá sabedoria. Amém? Vamos lá. Versículo 7. Não pense tal homem, mas peça com fé. Olha só, Tiago fala, peça sabedoria, mas peça com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Aqui Tiago está falando sobre a inconstância. A pessoa que não é constante, a pessoa que duvida, né? Ela é como a onda do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Né? Então, aqui ele fala, não pense você, né, que você receberá alguma coisa do Senhor, se você for como uma onda do mar, se você orar duvidando, se você não tiver uma fé constante. Então, mulher, a inconstância, ela nos leva a isso, né? Nós somos levados de acordo com o vento, mas não temos, né, o prumo, né? Não temos uma direção. Você já conhece alguém assim que um dia tá super avivada, tá na fé, mas no outro já tá desanimada, vem a primeira circunstância, já derruba, já fica triste, já fica já desanimada, já duvida das promessas do Senhor, já perde a fé, né? Já não parece que tem toda aquela fé. Essa pessoa como a onda do mar. Ela é inconstante. E talvez seja por isso que ela não vive o melhor de Deus. É por isso que ela não vive as promessas do Senhor. Porque ela não tem constância. A constância é algo muito importante na nossa vida espiritual. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol sai com ardor, a erva seca, sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. E aqui Tiago fala sobre aquela pessoa que tem bens materiais e coloca toda a sua esperança em bens materiais. Que tem em bens materiais, que tem essa dependência, né, de bens materiais e coloca toda a sua fé, toda a sua esperança naquilo que possui. E aqui Tiago fala que isso daqui é passageiro, né? A riqueza pode acabar de um dia para o outro. E se você perder, se o seu coração tiver, né, nisso, né, se o seu coração tiver, se a sua confiança tiver naquilo que você possui, né, você não vai permanecer em Cristo, né? Porque a nossa dependência deve ser única e exclusivamente do Senhor. Então nós precisamos aprender a ser constantes na fé em qualquer circunstância. Quando você está bem e quando você está mal. Quando você possui e quando você não possui. Independente da circunstância externa, a sua fé, ou seja, a sua circunstância interna, não pode ser dobre. Você não pode ser como a onda do mar. Você não pode ser inconstante com Deus, né? Tudo na sua vida passa,
mas o seu relacionamento com Deus vai ecoar pela eternidade, mulher. Então as circunstâncias, as fases, elas são passageiras. Um dia a gente tem dinheiro, no outro dia a gente não tem. Um dia você tá com saúde, no outro dia você fica doente. As circunstâncias externas, elas são passageiras. Um dia você tá em um relacionamento, no outro dia esse relacionamento pode acabar. Aonde você tem colocado o seu coração? Você tem colocado o seu coração em situações passageiras, em situações que são passíveis de mudança? Porque tudo na nossa vida pode mudar. Nós podemos perder tudo, nós só não podemos perder a nossa comunhão com o Senhor. É por isso que isso precisa ser prioridade. É por isso que você precisa investir o seu tempo nisso, no seu relacionamento com Deus, porque isso não muda. Lembra de Jó? Jó perdeu tudo. Perdeu bens, perdeu família, perdeu o relacionamento com os amigos, né? Perdeu a saúde. Ele foi do luxo ao lixo, né? Como dizem aí, do luxo ao lixo. Mas ele não perdeu a integridade dele. Ele não perdeu a comunhão e a devoção que ele tinha em relação ao Senhor. As pessoas vinham e diziam, até os amigos diziam para Jó: Jó, você tem que se arrepender, você pecou, alguma coisa você fez para acontecer isso. Ele falou, e ele era muito firme, ele era muito íntegro, e de não ouvir essas vozes externas, ele falou: não, eu não pequei contra Deus. Eu sempre fui um homem íntegro, eu sempre fui um homem correto. Então, ele perde tudo, mas ele não perde a integridade, ele não perde aquilo que ele acreditava do Senhor, né? E é lindo porque a partir disso, a partir dessa aprovação, ele não se afasta de Deus, mas a comunhão com Deus se torna mais íntima. Porque ele fala que antes ele conhecia Deus de ouvir falar, mas depois de tudo que ele passou de dificuldade, ele passou a conhecer a Deus face a face. Então veja como as nossas provações, de fato, elas produzem em nós algo positivo, né? As nossas provações, as nossas dificuldades, elas não devem ser um motivo para nos afastar de Deus. A pessoa que tem a mente dobre, que não é constante com o Senhor, as provações vão afastá-la do Senhor. Mas aquela que tem constância, aquela que está firme, né? Aquela que está conectada à videira verdadeira, aquela aprovação não vai afastá-la de Deus. Vai fazer ela se aproximar cada vez mais do Senhor. Ela buscar o Senhor com mais intensidade. E ao final daquilo tudo, quando aquela fase passar, ela vai ser uma mulher com mais intimidade com Jesus. Ela vai ser uma mulher mais profunda em Deus e com mais maturidade. Então, mulher, veja as circunstâncias da sua vida por esse aspecto. Você se move na sua fé de acordo com a circunstância externa? Então, naquele dia que você tá super bem, você exalta, você glorifica ao Senhor, você louva, mas aquele dia que você não tá mal, você chega a duvidar de Deus? Você chega a questionar ao Senhor? Nós precisamos ser constantes na presença dEle. Amém? Versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com paciência a provação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. A coroa é para quem permanece. A recompensa é para quem permanece. Não é para quem desiste. Não é para quem abandona a caminhada. É para quem permanece. Eu vou ler de novo e você grifa, tá? Você grifa isso na sua Bíblia. Bem-aventurado o homem que suporta com paciência a provação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor tem prometido aos que amam. Existe uma promessa aqui nesse versículo. Se você permanecer fiel, você receberá a recompensa, que é a coroa da vida, que é a eternidade com o Senhor. Tenha isso em mente, o seu relacionamento com Deus é a única coisa que você vai levar para a eternidade. Eu vou repetir aqui. O seu relacionamento com Deus é a única coisa que você vai carregar para a eternidade. Você não vai levar bens materiais, você não vai carregar o seu relacionamento com as pessoas, você não vai carregar o seu casamento. A única coisa, você não vai carregar os seus títulos,
você não vai carregar os seus diplomas. A única coisa que você vai carregar na sua vida para a eternidade, da sua vida para a eternidade, é o seu relacionamento com Deus. Então é por isso que ele tem que ser prioridade para você. É por isso que você precisa investir nesse relacionamento, na sua comunhão com Deus. Porque a única coisa que você vai carregar para a eternidade é isso. Nada mais. Então, mulher, preocupe-se, como a palavra de Deus diz, busque primeiro o reino dos céus. E todas as coisas, as demais coisas serão acrescentadas. Então, preocupe-se com aquilo que pode te afastar do Senhor e deixa que Deus cuida do resto. Das demais preocupações, entrega nas mãos do Senhor e ocupe-se daquilo que realmente pode te afastar de Deus. A sua preocupação deve ser se algo está te afastando do Senhor, se algo está impedindo você de fluir no seu relacionamento com Ele. Isso você tem que se preocupar. As demais coisas entrega na mão do Senhor. A preocupação com a crise financeira, o seu casamento, a criação dos seus filhos, todo o resto, dependa de Deus, dependa do Senhor. Sua vida profissional, dependa do Senhor. Coloque isso, entrega para o Senhor. Não estou dizendo que você não tem que fazer nada, tá? Não é sobre isso, tá? Entregar nas mãos de Deus não é ficar parada, tá? E esperar as coisas caírem do céu. Mas é se mover de acordo com a vontade dEle. Se mover de acordo com a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Se tem algo que está te afligindo o coração, se tem algo que está te incomodando, ore hoje, entregue para o Senhor e fala: Senhor, me orienta. Até hoje eu fiz as coisas do meu jeito. A partir de hoje eu quero fazer as coisas do seu jeito. Então me orienta, me conduz para ser uma mulher sábia, me conduz para saber lidar com as coisas que me incomodam, para saber lidar com as coisas que têm tirado a minha paz. E preocupe-se, em primeiro lugar, com o seu relacionamento com o Senhor. Invista nesse relacionamento. Tenha o seu tempo de comunhão com Deus todos os dias. Todos os dias se alimente dessa fonte. Beba água dessa fonte. Amém? Ninguém sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Deus não tenta ninguém. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Ou seja, a tentação é algo que vem de nós. É algo de acordo com o nosso coração, não vem de Deus. Depois, havendo a concupiscência. Gente, essa palavra é difícil ler, né? Concupiscência. Concebido dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Ou seja, a tentação, quando não é trazida à luz, a tentação, quando não é tratada, dá origem ao pecado. E o pecado dá origem à morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Não existe variação em Deus. Deus é o mesmo, bom e fiel, independente das suas atitudes, independente das suas escolhas. Deus continua sendo bom e fiel. Você não tem o poder de mudar a Deus, tá bom? As suas atitudes não mudam Deus, quem Ele é. Deus continua invariável. Deus é imutável. Ele continua sendo o mesmo, tá bom? E aqui fala que toda boa dádiva vem de Deus. Tudo que é de bom, todo bem procede de Deus, não procede de você. Tudo que você tem, tudo que você é, vem do Senhor, não vem de você, tá bom? Não provém de você, mas provém de Deus. Por isso a nossa dependência. Por isso nós precisamos reconhecer isso, né? Que tudo vem do Senhor. Todo bem que existe na nossa vida, a sua casa, a sua família, o seu trabalho, as coisas boas da sua vida provém do alto, provém de Deus. Por isso que nós precisamos ser gratas, precisamos reconhecer, porque senão nós vamos acabar caindo no orgulho, na soberba de achar que aquilo que nós temos é resultado da nossa obra, é resultado da nossa capacidade, é resultado da nossa sabedoria, é resultado do nosso esforço. É bênção do Senhor. Lógico que as nossas escolhas e aquilo que nós fazemos traz consequências, né? Mas nada acontece sem a bênção do Senhor. Tudo vem dele. Tudo vem de Deus.
sobre a prática da palavra de Deus. Versículo 19 agora, tá? Sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Ouça primeiro. Seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. A ira do homem não opera a justiça de Deus. A sua ira não opera a justiça de Deus. Não existe justiça na sua ira. Amém? Pelo que, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra enxertada em nós, a qual pode salvar a nossa alma. Versículo 22 é uma chave poderosa. E você também deve grifar, deve anotar, deve memorizar para você não esquecer. Olha só o que fala. Sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Querida, se você é apenas um ouvinte da palavra, não é uma praticante da palavra, você engana você mesma. Você está enganando a você mesma. Sede ouvinte e praticante da palavra. Não apenas ouça, mas pratique. Então aqui você está investindo o seu tempo nessa live. E o que você vai fazer com aquilo que você está ouvindo aqui? Vai entrar por um ouvido e sair pelo outro? Continuar vivendo a sua vida do mesmo jeito? Ou vai examinar a sua alma? Vai examinar a si mesmo? E vai buscar uma mudança de atitude a partir do conhecimento que você está recebendo aqui? Vai transformar esse conhecimento em sabedoria. Então, se você só ouve a palavra, é muito importante ouvir a palavra. Ao ouvir a palavra produz fé. Mas não seja apenas ouvinte, mas pratique a palavra. Pratique aquilo que você ouve, né? E isso em todas as áreas da sua vida e em todos os aspectos. Por mais que, mas é muito difícil. É difícil? Lógico, praticar, viver a palavra é difícil. Mas não é impossível, porque tudo que está na Bíblia é possível de ser vivido e é possível de ser praticado. E como a Michelle acabou de comentar aqui, o Espírito Santo nos ajude. Amém. Porque é Ele mesmo que nos ajuda. É o Espírito Santo que é o nosso auxiliador na nossa caminhada com fé. É Ele que nos ajuda a praticar a palavra de Deus. Ele nos ajuda a orar, Ele nos ajuda a compreender a palavra e Ele nos ajuda a viver a palavra. Então, conte com esse realidade com o Espírito Santo, porque Ele é o seu grande auxiliador nessa jornada com Jesus. Amém? 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla seu rosto natural no espelho. Ele contempla a si mesmo, vai embora e logo se esquece de como era. Então, olha só, aquele que é apenas ouvinte, mas não cumpre, é semelhante a alguém que olha no espelho, verifica, mas logo esquece como é. Vai embora e se esquece da própria aparência. Se você não pratica aquilo que você ouve, né, logo você esquece daquilo que você ouve. Porque nós aprendemos com o quê? Com a repetição. Nós aprendemos o quê? Na prática. Já ouviu aquela história? Eu fiz faculdade, eu fiz curso, mas eu só aprendi mesmo a profissão quando eu fui para a prática. É a prática que ensina, é na prática que a gente aprende? Exatamente. É na prática que você aprende a viver a palavra de Deus. Então, se você ouve a palavra, mas você não pratica, logo aquela palavra você esquece. Você não lembra mais daquela palavra, né? Você abandona aquela palavra. Por quê? Porque você não vive, porque você não pratica. Então, a prática é muito importante. Mas aquele que atenta bem na lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós pensa ser religioso e não refreia a sua língua, engana seu coração. A sua religião é vã. Uau! A religião é vã para quem não refreia a língua. Meu Deus, isso aqui é muito sério. Isso é muito grave. Se você pensa que é muito religiosa,
né? Mas não refreia a sua língua. Usa a sua língua como uma espada para ferir e machucar pessoas. A sua religião é vã. Meu Deus, como a gente negligencia isso na nossa vida. A gente fala o que quer, fala o que pensa. Tem gente que não tem filtro naquilo que fala, né? Usa a desculpa de que é muito sincera, mas a verdade é que você não é sincera. Muitas vezes você é só mal educada. Muitas vezes você é desequilibrada. Muitas vezes você é maldosa nas suas palavras. Ai, eu sou muito sincera. Já viu gente assim? Que tem orgulho de dizer que é sincera? Ai, porque eu sou muito sincera. A sincerona vive praticando sincericídio, matando as pessoas com a sinceridade dela. Meu Deus, como isso é sério, como isso é grave. A sua religião é vã se você não refreia a sua língua. Se você fala o que você quer, na hora que você quer e do jeito que você quer. Você não tem esse direito. Você não pode ser assim. E não existe sabedoria em você se você faz isso. No próxima live, ele vai falar mais ainda sobre esse aspecto. Nós vamos nos aprofundar ainda mais nisso. Mas comece a refletir nas suas palavras. Naquilo que sai da sua boca. Naquilo que você tem feito, no uso que você tem feito das suas palavras. Isso é muito sério. Isso é muito sério, isso é muito grave. A palavra de Deus diz que nós vamos prestar conta. No dia do juízo, todo mundo vai prestar conta de tudo que falou. Seja para o bem ou para o mal, nós vamos prestar conta daquilo que sai da sua boca. E não existe isso de falar, saiu, eu falei da boca para fora, porque a palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio. As suas palavras revelam o que o seu coração está cheio. Não existe isso de ter um coração puro e ter palavra ruim e ter palavra venenosa. Se sua língua é venenosa, seu coração está envenenado. Uma coisa reflete a outra. As suas palavras têm refletido o seu coração. E como é que está o seu coração, mulher de Deus? E essa palavra não é para te condenar. Não é pra você ficar arrasada, deprimida aí depois da live e falar, eu tô perdida na minha vida, não tem mais jeito. Não. Essa palavra é pra você se alegrar. Agarrar nessa palavra e falar, Senhor, me perdoa, eu vou mudar. Eu quero mudar. A partir de hoje eu não abro mais a minha boca pra ofender ninguém. A partir de hoje eu não abro a minha boca pra acusar ninguém. A partir de hoje eu não abro a minha boca pra julgar ninguém. Eu não vou transformar, mesmo que você pense, você não vai transformar pensamentos inadequados em palavras. Não vou mais ferir ninguém. Não vou ferir mais ninguém. Em nome de Jesus, tome essa atitude, se arrependa. Se arrependa diante de Deus e fale, Senhor, a partir de hoje eu vou mudar. Me ajuda, Espírito Santo, a mudar. Cala a minha boca. Fecha a minha boca, Espírito Santo, quando eu for falar algo que eu não devo. E usa minhas palavras, usa minha língua como instrumento nas tuas mãos. Para edificar, para salvar e para curar vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém, mulher? Último versículo da live de hoje, do capítulo 1, versículo 27. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, guardar-se da corrupção do mundo. Então, qual que é a religião pura? Como eu sei que que a minha fé é pura, que o meu relacionamento com Deus está em ordem, né? É isso, a única religião pura e imaculada, né? É essa, né? Para com Deus o Pai, é visitar órfãos e viúvas, ou seja, ter essa assistência com o próximo, né? Ser generosa com o próximo, ter simpatia, essa misericórdia em relação ao outro, a pessoa que está passando necessidade. Se você tem alguém perto de você, às vezes um vizinho, às vezes alguém que está próximo de você, que precisa de uma ajuda, você ter essa misericórdia, você ter esse olhar de ajudar o próximo e guardar da corrupção do mundo. Se guardar da corrupção do mundo. Não normalizar aquilo que o mundo diz que é normal. Nós andamos na contramão do mundo. E se você quer viver esse evangelho de Jesus, você tem que se desprender da necessidade de agradar o outro. Porque você não vai agradar o mundo.
As pessoas vão se voltar contra você por conta dos seus princípios e por conta dos seus valores. Então, não se contaminar com a corrupção do mundo. Nós estamos no mundo, mas espiritualmente nós não somos daqui, né? Nós estamos de passagem e nós não podemos nos contaminar com esse mundo. Nos guardar, realmente, guardar nosso coração, guardar os nossos pensamentos, né? Daquilo que o mundo diz que é saudável, daquilo que o mundo diz que é correto, daquilo que o mundo diz que é normal. Não é normal. Ah, todo mundo tá fazendo, é normal. Ouço muito isso. Ah, mas hoje em dia é normal. Não, não é normal. De acordo com a palavra de Deus, não é normal. Nós não vivemos de acordo com o padrão do mundo. Nós vivemos de acordo com o padrão do céu. Amém? Alguém comentou o evangelho é sobre o outro. É verdade. É verdade. O evangelho não é sobre as nossas necessidades, sobre o nosso egoísmo, sobre o nosso ego. O evangelho é sobre nos transformar e sobre fazer a diferença na vida do outro, negar a si mesmo, né? A Bíblia é de negar a si mesmo. Nós vivemos uma época em que o ego e o eu tem sido muito exaltado, essa idolatria do eu. Eu quero, eu preciso, né? Eu posso, não é verdade? Eu sou. E nós precisamos muito ter cuidado com essa filosofia do mundo, que diz que você pode qualquer coisa, desde que isso te faça feliz, desde que isso satisfaça os seus desejos. Essa busca desenfreada por satisfazer desejos egoístas, independente se aquilo vai prejudicar o outro ou não. Então a gente precisa de fato olhar para a palavra de Deus como um espelho da nossa alma e falar o que eu preciso consertar, o que eu preciso fazer, porque não é sobre você, não é sobre eu, é sobre Cristo. E nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome dele nessa terra. Esse é o nosso propósito aqui, glorificar o nome de Deus através da nossa vida, das nossas escolhas, das nossas atitudes. Não importa o que você faça, em que profissão você atue, se você está cuidando, que se você está em casa cuidando dos seus filhos, ou se você é uma profissional no mercado de trabalho, se você é advogada, se você é enfermeira, se você é professora, independente de qualquer coisa, o que o Senhor quer de você é que você glorifique e exalte o nome dele fazendo o que você faz, né? Que você exale o perfume, o bom perfume de Cristo, aonde você vai, né? E que você faça a diferença na vida do outro. Amém? É sobre isso. Ai, glória a Deus! Finalizamos mais uma live. A primeira live aqui do livro de Tiago. Daqui a pouquinho essa live já vai estar disponível no canal do YouTube. Vou compartilhar no nosso canal de transmissão aqui do Instagram, canal Mulheres de Deus, o link lá. E eu quero pedir para você, mulher de Deus, compartilhar essa live nos seus grupos de WhatsApp, para as mulheres de Deus que são as suas amigas, me ajudar a espalhar essa mensagem que eu tenho certeza que é tão necessária para o nosso tempo. Posso contar com você? Posso contar para que você compartilhe esse link, para que você envie para outras mulheres, para que você indique, né, essa live para outras mulheres e convide, tá? Para que na próxima semana, na segunda-feira, estejam aqui também para mais uma leitura para o capítulo 2 de Tiago. Amém, mulher de Deus? Deus abençoe a sua vida. Vamos orar então? Não oramos no começo, mas precisamos orar para encerrar a live, tá bom? Pai, muito obrigada por esse momento de edificação, de exortação. Senhor, nós nos arrependemos da nossa hipocrisia, nos arrependemos por muitas vezes não viver a sua palavra, não viver aquilo que nós pregamos, aquilo que nós professamos como nossa fé. Espírito Santo, nos ajuda a ser mulheres sábias, nos ajuda a não apenas conhecer, mas viver a sua palavra. Que a partir de hoje a nossa boca seja para edificação de vidas, que a nossa vida seja um testemunho vivo do que o Senhor pode fazer na vida de alguém, que nós possamos glorificar e honrar o seu nome através das nossas escolhas e atitudes. Sabemos que não podemos fazer isso sozinha, mas com a sua ajuda, com a ajuda do Espírito Santo, sim, nós podemos viver em integridade, podemos ser constantes, podemos sim ser mulheres mais parecidas contigo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Mais uma vez,
Muito obrigada e eu espero você então na próxima segunda-feira, às 10 horas da manhã, para mais uma live, para mais uma leitura do livro de Tiago. Beijo no coração e até lá.